Aleluia. Vamos colocarmos em pé nesse momento, irmão. Nós estaremos recebendo o presbítero, nosso irmão Fábio, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Cremos que Deus tem uma palavra muito especial para os nossos corações. Ficamos atentos, alimentando a nossa alma, pois ela necessita do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Ouçamos. Jesus, Pai, Senhor Jesus, irmãos. Amém. Amém. Todos também que me ouvem nessa noite, que a paz de Cristo Jesus possa reinar em vossos corações. Aproveitando o ensejo que estamos em pé, abra vossas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, irmãos. Aleluias. Amém? Diz assim a palavra de Deus: 5 dias depois, um sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tertulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Sendo chamado Tertúlio, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muito e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouçam por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lisias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, e mandando os seus acusadores que viessem a ti, e dele e tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já faz muitos anos que desta nação és juiz, como tanto melhor ânimo respondo por mim, pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo fazendo com alguém nenhuma amotinado, o povo nas sinagogas nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam, mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvam a Deus de nossos pais, crendo tudo quando está escrito na lei dos profetas, e tendo esperança em Deus, como estes mesmo, também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E é por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas, e nisto me acharam de santificado no templo, não em ajuntamento nem em alvoroço, um certo judeu da Ásia, as quais convinha que estivessem presente perante ti e me acusassem se de alguma coisa contra mim tivessem. Aleluias. Ou digam, este mesmo se acharam em mim alguma iniquidade? Quando compareci perante o conselho,
a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei hoje, sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tributo Lísias tiver descido, então tomareis inteiro conhecimento dos vossos negócios. Amém, irmãos? Graças a Deus, estamos aqui mediante uma palavra, pode tomar os vossos assentos, em que o apóstolo Paulo, ele agora tem a sua defesa. E o que me chama muito a atenção a respeito deste homem chamado Félix, que ele era um homem bem conceituado, um homem de uma certa autoridade e de uma posição entre os romanos. Porém, o apóstolo Paulo aqui, ele está sendo injustamente defamado. E este homem, Félix, ele traz aqui, irmãos, a vocês que me ouvem, um conceito, e ele deixa passar algumas oportunidades. Se nós formos olhar, o verso 25 diz assim: e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Ou seja, a ocasião e a oportunidade que Félix estava esperando para que ele pudesse então apresentar-se diante do governador da Judéia, que então viria Cláudio Lísias. Porém, nós vemos aqui os seus acusadores. Inclusive, se nós olharmos no capítulo 23, esse mesmo sumo sacerdote Ananias, do capítulo 1 de Atos 24, é o que mandou então alguns homens esbofetear o apóstolo Paulo. E ele agora, com um certo orador, um advogado, vamos dizer assim, um homem também bem conceituado, chamado Tertulo, que agora compareceram perante agora o presidente, perante Félix, trazendo então algumas notícias difamadoras contra o apóstolo Paulo. O que me chama a atenção neste texto bíblico é a oportunidade em que Félix teve mediante ao apóstolo Paulo, primeiro, de conhecer a Cristo, de compreender a fé em que o apóstolo Paulo pregava. Porém, o que se crava nesse texto é o conceito de valores materiais. Uma que Félix, este governador, ele estava agora buscando uma oportunidade. Por quê? Antes que Cláudio Lísias chegasse diante dele, todos os acusadores do apóstolo Paulo agora teve que ser mantido em um momento privado, antes de tomar alguma atitude. E, meus irmãos, meus ouvintes da palavra de Deus, Cristo, Ele sempre nos concede oportunidades. O homem busca oportunidades, o homem promove, muitas das vezes em seu coração, a oportunidade. Félix, muitas das vezes aqui, em algumas ocasiões, ele fez com que o apóstolo Paulo, mediante o sinédrio, fossem agora as pessoas embora e voltando-se para novamente tratar do assunto do apóstolo Paulo, na questão de que ele estava sendo uma pessoa importuna. Porém, nós lemos aqui pela palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele estava sendo agora perseguido e o acusavam de estar trazendo incômodo na cidade, porque o apóstolo Paulo pregava a palavra, porque o apóstolo Paulo anunciava a palavra de Deus. E como se trazia-se naquela época, muitas das vezes o nome, em uma parte que podia beneficiar a si, o nome Félix
trazia aqui uma ideia de uma pessoa feliz, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa alegre. Essa era, no original do latim, o nome Felício, Félix. E nós vemos que algumas tradições, em alguns textos, esse homem carregava nas suas costas alguns crimes, algumas situações incômodas no meio da terra de Israel. Porém aqui, este homem estava buscando uma ocasião que o beneficiasse a ele. E a oportunidade que nós vemos, irmãos, e que as pessoas, o ser humano, tanto busca, as oportunidades, elas são dadas, porém as chances de retorno dessas oportunidades, que são poucas, porque são poucas as pessoas que sabem, muitas das vezes, aproveitar as oportunidades. O apóstolo Paulo estava diante de um sinédrio, diante de um julgamento, porém este homem que estava totalmente agora voltado-se para os judeus, o que estava sendo representado aqui? Félix, ele queria julgar a causa, porém todas as vezes que ele dispensava o apóstolo Paulo, ele tratava-se de outros assuntos e depois iria resolver aquela questão. Olha, vou esperar novamente, vamos esperar a Lísias chegar. Depois adiava novamente aquele concílio. Olha, vamos esperar uma outra oportunidade. Olha só o que ele diz aqui então no verso 25: e tratando ele da justiça, quem? O apóstolo Paulo, e da temperança e do juízo vindouro. Então Paulo estava pregando para o governador, Paulo estava se defendendo mediante a todas aquelas pessoas que o acusavam. Então ele trazendo esses 3 pontos, a Bíblia vai dizer que Félix fica espavorido, ele fica com medo. Então ele responde: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Mas se nós formos ver aqui, na sequência, o que Félix queria era dinheiro. Félix queria então aí ser subornado, para que quem sabe também pudesse buscar uma ocasião, para que assim o apóstolo Paulo pudesse então não adquirir defesa nenhuma. E vocês que me ouvem nesta noite, saiba que as oportunidades, elas chegam, as oportunidades, elas passam, e que nós possamos aproveitar a oportunidade. Félix, simplesmente no seu nome, os seus pais colocaram, para que pudesse então ser aí uma pessoa sortuda, porque o seu nome traz felicidade, bem-aventurança, alegria, felicidade. Mas era um homem que era corrupto, era um homem que não andava na vontade de Deus e na lei de Deus, e teve a oportunidade, por intermédio do apóstolo Paulo, de trazer, olha só no verso 15 do capítulo 24: e tendo esperança em Deus, como estes mesmo, também esperava de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então, estava havendo uma divergência entre fariseus e saduceus, e justamente os líderes, as autoridades romanas. Era naquela época sabido de todos que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então o apóstolo Paulo cria, e ele estava pregando e dizendo: eu não fiz nada para que eu pudesse estar sendo preso, eu não violei a lei de Deus, eu não violei os mandamentos de Deus, eu apenas estou confiando em Deus, creio na lei de Moisés e nos profetas. E ele obviamente acreditava piamente na ressurreição dos mortos, porque ele pregava a Cristo Jesus. Então, na sugestão desse texto, Félix, ele estava buscando uma ocasião e buscando uma oportunidade, mas não de conhecer a Cristo.
não de querer chegar-se a Cristo, pastor Benjamin, mas de querer buscar uma ocasião de se beneficiar com a prisão do apóstolo Paulo. E olha, vocês que me ouvem, nesta vida nós passamos por tempos, por determinações, e quem determina é Deus, e o tempo é de Deus. E apenas quero fazer aqui com uma leitura para todos, e vocês que me ouvem prestem atenção, porque Deus há de falar nos vossos corações. Eclesiastes 3:1 diz assim: há um tempo para tudo, para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar, tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Os romanos preservavam e priorizavam muito os Césares naquela época, e os imperadores e os governadores romanos. Alguns homens trouxeram aquela causa pendente perante Félix, porque achando-se que então poderia ser resolvido aquela causa, aquela situação. Paulo fica preso por intermédio de Félix por 2 anos, a Bíblia vai dizer. E nesses 2 anos, irmãos, que o apóstolo Paulo fica preso, a oportunidade que Félix tinha de conhecer a Cristo passou, porque a Bíblia vai dizer que Pôncio vai agora assumir este cargo, e este homem agora vai sair do seu mandato, e ele fica agora novamente preso mediante aos romanos. Então Pórcio Festo agora assume a liderança naquela época dos romanos, e Félix ele sai da direção, e esta ocasião e esta oportunidade para a vida de Félix passou. Ele deixou de conhecer a palavra de Deus pela sua ignorância, pela sua falta de temor e pela falta de conhecimento. O ciclo da vida, todos nós passamos, como já disse em outras oportunidades: nascemos, crescemos e morremos. O tempo passa, a oportunidade passa, e eu não sei você que está me ouvindo nessa noite, qual é o tempo da oportunidade que você está passando, qual é o tempo que você está vivendo, se é o tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar, não sei qual é o tempo que você está vivendo, de paz, tempo de dor, tempo de guerra. Eu não sei o tempo que você está vivendo, mas o ciclo da vida do homem não para. Hoje, se existe aí sobre a face da terra, há aí mais ou menos um número de 7 bilhões de pessoas espalhados sobre todo o mundo. 211 pessoas nascem por dia, 211 mil, e 162 mil pessoas morrem. Esse tempo passa. O tempo do homem, que é o tempo Cronos, que nós conhecemos, que é o tempo em que o homem dá, do nosso relógio. Eu tenho um tempo, a minha mensagem tem um tempo, dias, anos, meses, é tudo um tempo cronológico do homem, físico do homem, em que o homem faz planos
em que o homem faz projetos, porém, somente quem pode dar as determinações é Deus. Félix, ele estava mediante ao sinédrio, com as autoridades, com o apóstolo Paulo, e ele estava ali, fazendo e desfazendo aquele concílio, esperando o quê? Uma oportunidade. E eu tendo esta oportunidade, ele falou para o apóstolo Paulo, eu te chamarei. Por quê? Porque todas as vezes que ele pregava, que Paulo pregava e que era anunciado a fé, a palavra de Deus, Félix fugia, corria dessa questão. Vivemos no mundo hoje de sincretismo. Vivemos hoje no mundo em que se tem o monoteísmo, o politeísmo, vários deuses, em que não se existe uma verdade absoluta e todo mundo tem a verdade. Mas o apóstolo Paulo aqui, como eu e você, nós que estamos aqui sentados, ouvindo a voz de Deus e a palavra de Deus, nós somos um teísta. Nós adoramos uma única divindade verdadeira e um Deus verdadeiro todo-poderoso. Então há uma diferença. Você que me ouve, não deixa passar a oportunidade como Félix fez. Félix queria dinheiro, Félix queria retorno, Félix queria bens materiais. Não se importava o que ele tinha que fazer, ele queria agradar os judeus e não a Deus. Ele preferiu agradar os judeus e não fazer a justiça correta para o apóstolo Paulo. Aleluias. Há uma frase que diz aí fora, que tem 4 coisas que não voltam atrás. Estou falando de oportunidades. A primeira, uma pedra, depois que solta das mãos. Os irmãos já devem ter ouvido isso. A segunda, palavra depois de proferida, depois de lançada, não volta atrás. O que eu estou falando aqui nessa noite, não volta atrás. Eu hei de comparecer e Deus há de julgar todas elas. 3, a ocasião depois de perdida, a oportunidade. Você está tendo nessa noite a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Você está tendo a oportunidade nessa noite, e naquele grande dia você não vai ter uma rescisão. Você não vai poder se justificar dizendo que não sabia, que não ouviu, que não entendeu, que não compreendeu, que ninguém pregou para você e que ninguém falou do amor de Cristo para a tua vida. Desça do pedestal, deixa a sua posição, deixa a sua autoridade de lado e nessa noite reconcilia-se e ouça a voz de Deus Todo-Poderoso. Félix não teve essa oportunidade. 2 anos depois, Pórcio Festo assume o governo romano e ele sai de cena, Félix, sem ter a oportunidade a qual ele estava aqui exigindo e pedindo. Paulo ficou preso. Deus honrou a vida do apóstolo Paulo. E este homem, que simplesmente tinha, no original do latim, Felício, Félix, feliz, bem-aventurado, alegre, bem-sucedido, isso era simplesmente uma falsa verdade, porque era um homem corrupto, era um homem que praticou crimes, era um homem que falhou, era um homem ganancioso e que não quis ouvir a palavra de Deus. Então trago para você nessa noite, sem muito rodeio, ouça a Cristo, deixa Jesus entrar no seu coração, não deixe a oportunidade passar, não deixa Cristo passar na tua vida, porque o teu dinheiro não vai te levar ao céu, toda a tua riqueza não vai te levar você ao céu, pelo contrário, há um juízo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Hebreus capítulo 9, verso 27. E após isso, segue-se o juízo. Não estou dizendo que é pecado você ser uma pessoa bem-sucedida, mas que seja bem-sucedido mediante a palavra de Deus. Então 4 coisas que não vão voltar atrás. A pedra que solta das tuas mãos, a palavra que você proferiu, a ocasião que você perdeu, depois de perdida,
E o tempo, depois de passado, não volta mais. É o ciclo da vida. Nascemos, crescemos e morremos. Há tempo de amar, há tempo de odiar, há tempo de paz, há tempo de guerra. Estamos vivendo tempos tenebrosos. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que está hoje vivendo a tua vida e a tua alma? Todo o teu dinheiro está mudando, está revertendo essa situação? Toda a tua posição está revertendo toda essa situação que você está vivendo? Os deuses que você serve, está mudando o seu quadro, a sua situação? Todo o luxo que você tem, está revertendo a sua situação? Uma pergunta, várias perguntas. Mas eu quero te dizer, que Cristo Jesus pode mudar a tua vida nessa noite. Que Cristo Jesus pode trazer a verdadeira alegria ao teu coração. Aleluias. Que Cristo Jesus pode mudar o quadro da tua vida e trazer felicidade e a paz verdadeira que você não tem. Muitos aqui trouxeram Félix, trouxeram o apóstolo Paulo mediante a ele, porque começaram a exaltar, a elogiar Félix por todo o seu reinado de paz que ele estava trazendo. Mas era uma paz falsa. Era uma paz aonde queriam torturar, aonde queriam buscar ocasião para matar, aonde queriam buscar ocasião para prender, aonde queriam mostrar a corrupção que se havia no reinado romano, e que Deus não aprova isso. Então que nessa noite, Cristo Jesus te dá um tempo de chorar, tempo de rir, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de nascer, tempo de morrer. Qual é o tempo que você está vivendo? Félix teve o tempo dele, 2 anos, para poder ouvir a palavra de Deus, crer, aceitar a Jesus e ser salvo. Mas ele deixou passar. Ele estava buscando ocasião, ele estava adiando, e nunca chegava num consenso. E entrou outro governador. Paulo continuou preso, mas a palavra de Deus estava solta, aleluias, e as pessoas sendo convertidas, as pessoas sendo salvas, e o nome de Jesus sendo glorificado. Então nessa noite, você que me ouve, eu agradeço a minha oportunidade, que Cristo Jesus reine nos vossos corações. E para terminar a minha palavra nessa noite, Efésios capítulo 5, e o versículo 15, diz assim: remindo o vosso tempo, porque os dias são maus. Ou seja, não deixa passar a oportunidade, porque os tempos são maus. Então vivemos tempos de trevas, estamos passando por uma pandemia, estamos passando por essa provação, e outras coisas que podem vir. Então fiquem atentos, fiquem espertos. Deus ainda fala conosco e não abandona o teu povo. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos podem agradecer a Deus por essa tão rica e especial mensagem nessa noite, amém? Eu quero convidar você neste momento, a igreja, vamos nos colocarmos em pé. Nós temos aqui alguns pedidos de oração que nós estaremos apresentando, estaremos orando, porém antes nós não podemos deixar de fazer aqui um apelo. Nós ouvimos a palavra de Deus, ela foi muito clara, eu não preciso aqui delongar muito, que esta é a oportunidade que você que nos ouve nessa noite, você que está aqui na casa de Deus, você tem essa oportunidade de encontrar Jesus, ter um encontro real, verdadeiro na sua vida. Um encontro que vai mudar todo o sentido da vida presente e principalmente da vida futura, porque apenas